Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus na noite deste dia, louvado seja Deus. Estamos chegando mais uma noite, a qual Deus Ele nos permite estar aí, juntamente, aleluia, nesta noite, pela presença do Senhor que tem nos permitido estar ao vivo, aqui no Instagram. Temos falado aqui da palavra de Deus, e nesta noite, enquanto, aleluia, você vai chegando aí, vai se sintonizando nesta noite, vai chegando aí para conosco, para receber aquilo que Deus tem para o seu coração na noite deste dia, enquanto o seu coração vai sendo preenchido pela palavra, aleluia, pelas orações que faremos nesta noite. Vamos chegando aí para esta quinta-feira, dia 24 de julho, aleluia, a qual o Senhor tem nos proporcionado estar juntos esses dias. Tem muitas coisas grandes aí que Deus vai bradar aos corações. Muitas vidas têm sido alcançadas pela palavra, pelas orações. Deus tem alcançado vidas, Deus tem sustentado vidas, Deus tem alimentado vidas através daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para este tempo. E nós aqui temos, aleluia, tomado posse daquilo que Deus tem para os nossos corações. E nós já queremos nesta noite, em primeiro lugar, orar ao Senhor, agradecer a Deus, porque o Senhor é que permite todas as coisas. Se Ele não nos permitir, nada nós podemos fazer. Se Ele não nos permitir estar aqui, certamente, aleluia, não conseguiríamos estar. Mas o Senhor tem nos permitido para este tempo. Estamos juntos falando da potente palavra de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nesta noite, eu quero, Senhor, agradecer a Ti, Pai. Totalmente agradecido a Ti por tudo que o Senhor tem feito nesses últimos dias, Pai. Pelas vidas, Pai, que têm sido alcançadas pela potente palavra de Deus, Pai. Nosso intuito aqui com essas lives, Senhor, não é, Senhor querido, ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, Pai. É entendendo que nós somos pequenos, Pai querido, que conseguimos ser instrumentos Teus nesta terra, Pai. E usando esta rede social, Senhor, tão imponente, tão importante, Pai, para esta sociedade, nós estamos aqui, Pai, nesses dias, pregando a Tua palavra, clamando, Senhor, pelas vidas necessitadas, Pai. Outras pessoas, Pai, estão necessitadas da Tua palavra, carentes, Senhor, da Tua palavra, Senhor amado, precisando, Pai querido, de ser sustentado pela oração. Mas nesta noite o nosso intuito com essas lives, Senhor, a qual o Senhor tem nos permitido para este tempo, alcançar muitas vidas, Pai. E eu tenho certeza que através de nós, Pai, muitas pessoas têm sido alcançadas pela potente palavra do Senhor. Nós queremos agradecer por cada pessoa, Pai, a qual eu já tenho certeza que tem recebido o seu milagre, Pai. Tem recebido, Pai querido, a sua vitória. Também o Senhor tem se levantado, Senhor querido, segundo o poder do Espírito, Senhor. Porque nós, Senhor querido, só somos, Pai, instrumentos Teus nesta terra, Pai. Só somos canal de bênção quando entendemos, Pai, e compreendemos o nosso papel. E nesta noite, Pai, nós como instrumentos Teu, Pai, para este tempo nós só queremos, Pai. O nosso intuito aqui é apenas ser instrumento do Senhor, Pai. Porque sendo instrumento Teu, Pai, sendo instrumento Teu, Senhor, Deus amado, nós conseguimos, Pai. Nós temos condição, Pai, de alcançar vidas para o reino de Deus, Pai. Senhor amado, que o Senhor possa, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, na noite deste dia, Senhor amado, que usa-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. E nesta noite,
O Senhor tem me dado uma palavra, aleluia, para os vossos corações, para compartilhar com você, para compartilhar com a sua vida, para compartilhar com o seu coração nesta noite, que se encontra no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo de número 15, melhor dizendo, no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu, aleluia, o doutor Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 8. Aleluia, é uma palavra muito conhecida, mas que eu tenho convicção que terá para mim e para você uma importante aplicação na noite deste dia, que eu tenho certeza que terá uma inerente e importante aplicação para você, que será alcançado por esta tão poderosa palavra, por essa tão poderosa e iminente poder de Deus. E a palavra que nós vamos ler nesta noite se encontra no capítulo 15 de Lucas, no versículo 1 que nós passamos a ler neste momento. E contou Jesus ainda aos seus discípulos, aleluia, melhor dizer, versículo capítulo 15, perdoa, irmãos. E aconteceu que todos os pecadores, como coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei se sussurravam, murmurando: "Este saúda-se e mistura as pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas." Jesus vai dizer: foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual o homem dentre vós, o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa um campo às 99 e vai em busca do que se extraviou até que se encontre? Versículo 5. E assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros cheio de júbilo. E ruma para casa, ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, porque hoje encontrei a ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não se perecem de arrependimento. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a cadeia e varre a casa e procura com diligência, com cuidado, até encontrá-la? Tendo achado, reúne os amigos e as amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque já encontrei, eu já achei a dracma perdida. Eu vos seguro que de tal modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós vamos, nesta noite, enquanto nós vamos falando da palavra, nós vamos falando do texto, você vai aí nos acompanhando nesse texto bíblico tão importante, tão ensinado e tão ministrado nas nossas igrejas. Eu tenho certeza, você que me ouve, que com certeza é conhecedor da eminente e poderosa palavra do nosso Deus, é conhecedor da história bíblica. E eu tenho certeza que você é conhecedor da Bíblia, da palavra do Senhor, palavra essa infalível. E eu tenho certeza que você tem total e pleno conhecimento acerca do que a palavra de Deus nesta noite está falando para nós. E nesta noite nós vamos falar a respeito de algumas coisas que se perderam nesse capítulo. Nós poderíamos dizer que Lucas capítulo 15 é o capítulo de coisas que se perderam. Mas nós também poderíamos relatar e mencionar que é o capítulo que também se encontrou, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia,
que esse texto vai falar a respeito, aleluia, vai falar a respeito da ovelha que se perdeu, da dracma que foi perdida dentro de casa, e mais à frente você vai prestar atenção e vai ver que, aleluia, mais à frente você vai perceber que além de esta ter perdido a dracma que se perdeu, a mulher que perde a dracma, a ovelha que se perdeu, e o filho pródigo que tomou a atitude e que se perdeu, mas também foi encontrado mais à frente. Então, nesta noite, a palavra que o Senhor colocaste no meu coração, a palavra que o Senhor colocasse na minha vida para transmitir e para compartilhar com você, ela é muito poderosa. É uma palavra onde Deus vai falar contigo, eu tenho certeza. Onde Deus vai bradar ao seu coração, ao âmago da tua alma. E vai falar contigo porque muitas das vezes na nossa trajetória, na nossa vida cotidiana, na nossa vida iminente, na nossa caminhada, algumas coisas se perdem. Aleluia. Algumas situações são perdidas no meio do caminho. Ou até mesmo dentro da nossa casa. Ou até mesmo dentro do nosso dia a dia. Algumas coisas se perdem. E triste é, e duro é quando nós perdemos algumas coisas da nossa vida. Aleluia. E não conseguimos ter a condição. Não conseguimos ter aleluia, a sabedoria do Espírito para entender e compreender o que perdemos. Então, nós vamos perceber que Jesus está pregando. Aleluia. E quando Jesus está pregando, e por que Jesus vai falar acerca da ovelha que se perdeu? Por que Jesus vai falar acerca da dracma que foi perdida e do filho pródigo? Porque eram três coisas, se você perceber, eram três situações que para um judeu era muito importante. Uma ovelha, ela tinha importância dentro de Israel. A dracma era muito importante, aleluia. E também um filho pródigo, um filho primogênito. Ele era de suma importância para o seu pai. Porque você vai perceber que o filho mais velho era aquele que iria mais à frente levar, aleluia, continuar a descendência da família. Jesus está pregando a palavra. Jesus está falando para o povo. Jesus está ensinando e agora a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai mencionar que enquanto Jesus está ensinando, aleluia, entretanto os fariseus e mestres da lei, aleluia, censurava e murmurava. Este se mistura com as pessoas desqualificadas, ainda partilha pão com elas. Os fariseus começam a murmurar acerca do chamado de Jesus, da obra que Jesus estava fazendo. Eles começam a questionar que Jesus estava dentro de uma chamada, pregando para pessoas que aos olhos daqueles homens, aos olhos da sociedade, eram pessoas totalmente desqualificadas. Pessoas que não tinham importância aos seus olhos. Mas escuta isso, meu irmão, minha irmã, que eu te digo. Escuta, porque nesta noite o Todo-Poderoso, a palavra do Senhor vai falar ao teu coração. Então, aos olhos do fariseu, essas pessoas a qual Jesus já estava andando com elas, mas andando com elas para trazer uma mudança na vida delas. Então, nesta noite, eu prego sobre esta palavra, aleluia,
Então, os fariseus começam a questionar porque aos olhos dele, aquelas pessoas que tinham situações tão difíceis na sua vida não mereciam uma segunda chance. Não mereciam outra chance de mudança. Você que me escuta e que ouve esta palavra nesta noite, quem sabe você pode estar vivenciando um período da sua vida, meu irmão, minha irmã, a qual você parece uma pessoa totalmente desqualificada para a sociedade, totalmente sem importância para a sociedade. Mas eu quero mencionar para você, através desta palavra, que o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele tem todo o poder no céu e na terra para poder te trazer de volta, aleluia. Quem sabe você perdeu algumas coisas no meio da caminhada. Quem sabe o que você perdeu, aleluia, foi a fé. Quem sabe o que você perdeu foi a coragem para voltar, aleluia. Porque quem sabe você que me escuta nesta noite está vivenciando um período da sua vida aonde você não tem força para voltar, aonde você não tem força para mudar, aleluia. E Jesus, vendo essa situação, vendo que os fariseus questionavam acerca do que Jesus já estava fazendo, e muitas pessoas estavam tendo a vida modificada, Jesus agora, percebendo isto, Jesus vai dentro, aleluia, da história bíblica. Jesus vai com toda a sabedoria contar para aquela geração, para aqueles homens, para aquela sociedade, algumas coisas que mostravam e revelavam o chamado de Jesus. Porque os fariseus estavam dizendo que Jesus, falando acerca do chamado de Jesus, Jesus agora vai contar 3 parábolas para ele. Jesus vai começar a falar da ovelha que se perdeu, da dracma que foi perdida e do filho pródigo. Perceba que são 3 coisas diferentes, mas também igualitárias. Perceba que a ovelha se perde. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei como você se perdeu. Quem sabe você perdeu a força para voltar. Quem sabe você perdeu o ânimo de lutar contra esta dificuldade. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você que me escuta e que me ouve nesta noite, ou que até mesmo será alcançada por esta ferramenta da rede social, aleluia, ou que até mesmo será alcançada por esta palavra, você que me ouve nesta noite, aleluia, você está vivenciando um período da sua história, da sua vida, que você não consegue voltar, aleluia, que você não consegue lutar contra aquilo que você perdeu. Mas Deus, o Senhor Jesus agora começa a entrar entendendo e querendo mostrar para os fariseus a importância de sua chamada. Entenda isso e compreenda essas coisas. Jesus veio para salvar o homem. Jesus veio para mudar a história. Jesus veio para trazer aqueles que estão como de forma abandonados pela sociedade, marginalizado e sem esperança. Jesus veio para trazer o entendimento, oh glória, aleluia. Jesus veio com todo o poder do céu e da terra. E a missão de Jesus sempre foi ir até as pessoas que estão abandonadas por todos. Você que está me ouvindo e que quem sabe você pode estar vivenciando um período da sua história e da sua vida, aonde
Você está numa situação, em um tempo da sua vida que você não consegue voltar. Não consegue falar para si mesmo, eu preciso lutar. Eu preciso mudar. Eu preciso reconquistar. Eu me perdi diante desta situação. Eu me perdi diante desta decisão. Jesus começa a falar sobre a ovelha que se perdeu. E Jesus começa a contar para aqueles homens. Foi então que Jesus propôs-lhe uma parábola, dizendo: qual dentre vós, homem? Ou seja, Jesus está falando com todos. Porque todos ali, presta atenção, conheciam e sabiam o que era ter ovelhas. Ou seja, o que era a ovelha era um bem material. E olha o que Jesus está dizendo: qual dentre vós, possuindo 100 ovelhas, qual dentre vós, possuindo 100 ovelhas, aleluia, que perdeu-se uma ovelha, não deixa no campo em segurança e vai em busca das... Presta atenção, Jesus agora está trazendo para os fariseus e para todo o povo o entendimento daquilo que ele quer falar, porque Jesus quer explicar a importância de ir até as pessoas que estão marginalizadas, que estão esquecidas, que estão abandonadas, das pessoas que caíram, que não conseguem levantar. Jesus quer explicar, aleluia, para os fariseus e mostrar para eles que ele veio para isto, aleluia, que não importa, aleluia, a situação de como está aquelas pessoas. Jesus veio para mudar a história daquelas pessoas. E olha o que Jesus está propondo. Olha, eu lhe proponho a vocês uma parábola. Qual dentre vocês, tendo 100 ovelhas, aleluia, perdendo uma, não deixa as 99 em segurança e vai encontrar aquela que se perdeu? Presta atenção. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês que têm ovelhas, que têm bens materiais que pertencem a vocês, se vocês perder uma das suas ovelhas, que são de pertencimento de vocês, aleluia, não permita, aleluia, vocês não vão permitir que esta ovelha de vocês, que é pertencente a vocês, se perca. Deixar, aleluia, vocês não vão deixar que essa única ovelha, mesmo vocês tendo 99, vocês não vão permitir que esta única ovelha esteja no campo, esteja no local onde um animal feroz possa devorá-la e vocês perderem esta ovelha. Olha o que Jesus já está falando para esses homens. Olha o que Jesus está mencionando. Jesus está dizendo para estes homens: olha, a minha missão é buscar as ovelhas perdidas. Presta atenção, vou melhorar para que você entenda. Jesus já está dizendo que a missão dele, aleluia, é buscar as ovelhas que estão perdidas. Ou seja, Jesus já está dizendo que a missão dele é buscar aqueles que estão em perigo. Perigo aonde? Perigo no mundo, fora da presença do Senhor. Pessoas que não conseguem se firmar, pessoas que não conseguem ter um contato com o Senhor. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus está explicando: qual dentre vocês que tem o pertencimento de 100 ovelhas, aleluia, não permita-se deixar, aleluia, essa única ovelha que poderia para vocês ser algo
tão pequeno, essa única que se perdeu, poderia não ter importância nenhuma para vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Jesus está mencionando? Jesus está trazendo para o entendimento e eles estão entendendo. Por que Jesus já está falando de ovelhas? Jesus está falando de ovelhas porque é algo que eles entendem. Ele está dizendo, olha, se essas ovelhas pertencem a vocês, certamente vocês não permitirão que esta única ovelha se perca. Assim também eu, porque faço a obra do meu Pai que está no céu. Cumpro o chamado do meu Pai que está no céu. E eu digo para vocês, essa única ovelha que se perdeu, ou melhor, essas pessoas que aos seus olhos são desqualificadas. Eu vou repetir. Essas pessoas que aos olhos de vocês não merecem nenhuma importância, nenhuma atenção. São pessoas, aleluia, são ovelhas do meu redil. São pessoas a qual pertence a mim. E elas estão correndo perigo. E eu vim, e a minha obra, o meu chamado é justamente para poder, aleluia, alcançar essas pessoas. Aleluia. Jesus já está explicando com muita calma. Porque, irmãos e irmãs, vivemos um tempo e uma sociedade onde há muitas pessoas neste momento jogado na rua, abandonado, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, pessoas necessitadas, onde a sociedade já desqualificou elas, onde a sociedade já decretou o futuro delas, onde a sociedade já disse, esta pessoa não tem jeito. E quando Jesus está pregando, e se você perceber, e se você prestar atenção, e se você prestar bem atenção, meu querido irmão, você vai perceber, louvado seja Deus, você vai perceber que Jesus sempre, em todo momento, em toda a época da sua chamada, Jesus sempre esteve com o seu coração voltado para os perdidos, para os desqualificados quanto ao pensamento da sociedade. E Jesus vai dizer, olha, vocês tendo 100 ovelhas, eu tenho certeza que se vocês perderem uma ovelha, vocês vão buscá-la. E assim que encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Então, Jesus está colocando num grau de importância e mostrando para eles que talvez eles não estão entendendo e compreendendo. Como eu disse, como eu falei, esse capítulo poderia ser dito e poderia ser falado como o capítulo de algo que se perdeu. O capítulo de algo que se perdeu. Mas também poderíamos falar, aleluia, poderíamos dizer que também algo se encontrou. Jesus está pronto a te encontrar, meu querido irmão. Jesus está pronto a te encontrar. A ovelha que se perdeu, a Bíblia vai dizer
Aleluia. Jesus está contando uma parábola. Jesus está falando acerca do seu chamado. Jesus está colocando você num grau de importância muito grande. Você é posse de Jesus. Jesus te gerou. Jesus te criou. Ele não quer que você se perca. Talvez você se perdeu por causa de uma atitude errada. Talvez você se perdeu por causa de um projeto do seu coração. Talvez você se perdeu por uma frustração na vida pessoal, na vida material, na vida profissional. E esse se perder, você se machucou, se feriu. E você pode estar pensando, meu querido irmão, que o Senhor Jesus, Ele não vai te buscar, que você está abandonado, desqualificado, sem opção, sem chance, que o Senhor veio e vai te julgar. Não, o Senhor Jesus, Ele quer trazer você de volta. Porque porque eu e você pertencemos a Ele. Somos pertence do Senhor. Nós pertencemos ao reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus está, olha, afirma que de maneira desta, Jesus está dizendo, olha, eu tenho certeza que vocês também, que tem 100 ovelhas, qual dentre vocês tem 100 ovelhas? Se perder uma, não deixa as 99 guardada, bem guardada. Vai buscar a que se perdeu. E quando encontra ela, coloca ela nos seus ombros, leva para casa. E quando leva para casa, quando chegar em casa vai fazer uma festa. Assim também é para o pecador que se arrepende. Quem sabe você que me ouve está vivenciando um momento da sua vida que a perda, você se perdeu por causa de uma atitude errada. E você se distanciou. E é tão difícil voltar. Você pensa, o Senhor não vai me aceitar mais. O Senhor, aleluia, não vai mais me aceitar porque diante da minha atitude, diante do que eu passei, diante do que eu fiz, da maneira que eu agi, o Senhor não vai me aceitar mais. Mas, meu querido irmão, veja que o Senhor Deus está te colocando, está falando para o teu coração nesta noite. Veja a parábola que o Senhor está falando. Veja a parábola que o Senhor está mencionando. Ele está dizendo para aqueles homens, vocês não estão tendo entendimento. Vocês não estão entendendo o meu chamado. Por isso vocês estão julgando. Aleluia. Vocês não entendem e não compreendem que essas pessoas que para vocês são desqualificadas, que essas pessoas que para vocês não têm importância, elas pertencem a mim. Elas pertencem ao meu Pai. E eu vim buscá-las. Elas estão em perigo. Aleluia. E por elas, por cada um delas, uma alma que se arrepende. Uma dessas pessoas que vocês dizem e falam que elas são desqualificadas, sem importância. Eu digo que elas têm importância total. Então, Jesus está dizendo, eu vos afirmo que da mesma maneira que vocês, da mesma maneira que vocês, quando encontrar a ovelha que pertence a vocês, que se perdeu, porque vocês não querem que ela se perca, porque ela tem importância para vocês. E também, essas pessoas, que aos olhos de vocês são desqualificadas, para mim, elas têm importância. E para uma dessas que se arrepende, quanto ao pensamento de vocês desqualificadas, mas para mim, aleluia, elas têm uma importância. Então, Jesus está mostrando, e se você perceber, o que Jesus está dizendo
é que essas ovelhas, aleluia, aleluia, são pessoas que pertencem a Ele, pertencem ao Pai. Aleluia, você pertence a Jesus. Você não é qualquer coisa. Você é uma pessoa com importância. O Senhor, aleluia, aleluia, te tem no seu coração com muita importância. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai seguir falando agora, aleluia, acerca da dracma, da mulher que perdeu a dracma. E ainda qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas. Veja bem, meus irmãos, que Jesus está falando para aquela geração de algo que para eles era importante, de suma importância. E veja bem um detalhe, que nesta noite, durante este dia, o Senhor falara muito comigo no meu coração. Você pode ser de pouca importância para alguém, mas para Jesus, cada um de nós, cada um ser humano, cada ser humano individualmente, aleluia, tem uma importância para o Senhor Jesus. Você que me ouve, você que vai ser alcançado por esta palavra, você que vai chegar ao seu coração esta palavra, saiba que a importância que você tem para o Senhor, aleluia, é grandiosa. Individualmente, o Senhor vê a cada um, o Senhor olha para cada um. Então, olha o que Jesus está dizendo, olha, tanto na ovelha quanto na dracma há um detalhe. E qual é esse detalhe? É que o Senhor está falando assim, olha, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas? Ou qual é o pastor de ovelha que tendo 100 ovelhas? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Quem tinha 100, se perdeu uma, vai ficar 99. Olhando na ótica humana, olhando no grau de importância, olhando no que ainda tinha e o que se perdeu, notoriamente olhando, não haveria necessidade de ir buscar o que se perdeu, porque apenas uma. Mas Jesus está dizendo da importância sua para o reino, da importância sua que você tem para o Senhor Jesus. Então, você que está me ouvindo nesta noite, você que me escuta nesta noite, você que me ouve nesta noite, tenha certeza da sua importância. Tenha certeza que você é importante. Tenha certeza que você, aleluia, tem importância para o Senhor. Então, Jesus está falando agora das 10 dracmas. Qual a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma? Presta atenção, meu irmão. Que falta poderia fazer uma ovelha para quem tem 100? Que falta poderia fazer 10 dracmas para quem tinha 10? Uma para quem tinha 10. Sabe o que o Senhor está falando? Você pode até pensar, e você pode até dizer, eu não tenho importância nenhuma, mas eu quero gerar no seu coração nesta noite. Eu quero gerar na sua alma nesta noite. Eu quero gerar na sua vida nesta noite a importância que você tem. E agora, o Senhor continua falando, olha, qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, ela perdeu a dracma e deu falta. O Senhor sente falta de você. O Senhor sente falta da sua vida. O Senhor sente falta porque você é importante. Você não é qualquer pessoa.
Quando ele olha, ele sente a sua falta. Aleluia. Você que perdeu a intimidade, que perdeu o contato, que perdeu a força, que se frustrou, que perdeu a fé, que perdeu a coragem. Aleluia. O Senhor está dizendo para você: volta, procura. Procura, porque você vai encontrar o que você perdeu. Enquanto a ovelha se perdeu, a dracma foi perdida dentro de casa. E agora, Jesus está dizendo: olha, se esta mulher não procura, ela começa a procurar. Jesus está dizendo para alguém nesta noite: eu tenho certeza que esta palavra vai encontrar a necessidade que precisa. E a Bíblia vai dizer que esta mulher agora começa a reunir todos, procurar. Aonde está aonde que eu perdi? Como eu perdi esta dracma? Me faz falta para mim. Então Jesus está dizendo que você, meu querido irmão, minha querida irmã, faz falta para Jesus. Ele sente a sua falta. Enquanto o mundo, enquanto as pessoas podem dizer que você não tem importância nenhuma, que você só é mais alguém dentro da multidão, dentro da sociedade, eu quero declarar para o seu coração nesta noite: você tem importância, você é importante, você é escolhido, você é separado, você é separada. Você é alguém que o Senhor olhou e falou: esse é importante. Jesus está dizendo, explicando, aleluia, que procura com diligência até achá-lo. E tendo achado o que tinha perdido, reúne as amigas e vizinhas e proclama: alegrei-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Já achei o que eu tinha perdido. Então, Jesus está olhando para aquela sociedade e está dizendo: vocês não entendem a minha obra, porque vocês não compreendem. E não compreendem que cada uma dessas pessoas que vocês dizem que são desqualificadas, que não tem menor chance, que não tem chance, são pessoas que aos meus olhos, na minha ótica, no meu pensamento, elas têm importância. E a mulher poderia não dar atenção a perder uma dracma, mas aquela dracma era importante, porque todos iam ver que aquela dracma estava faltando. Você está faltando. Aleluia. Você está faltando, aleluia. O Senhor está olhando e está esperando você. Você faz falta para Ele. Você faz falta para Ele. Você faz falta para Ele. Ele está te esperando. Procura aonde você perdeu. Volta, aleluia, nesta noite. Volta para a presença do Senhor nesta noite. Volta nesta noite, porque o Senhor está te chamando. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus está dizendo: olha, eu tenho certeza que a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não procura com diligência, com cuidado. Eu estou à procura de todos que se perderam. Eu estou à procura de todos que de alguma maneira, de alguma forma, se perdeu no meio do caminho. Não importa se é uma ovelha que se perdeu sozinha, ou se é a dracma. Eu estou procurando, não importa, sabe o que Jesus está dizendo? Não importa a maneira que você se perdeu. Não importa, eu estou à procura. Veja bem, que a ovelha que se perde, o pastor tem que ir atrás. Jesus está falando. Ele vai atrás daquele que se perdeu. A dracma, a mulher perdeu e sabia que tinha perdido.
E ela precisou procurar. Sabe o que Jesus está falando para algumas pessoas nesta noite? Você, quem sabe, perdeu a força, perdeu a fé, perdeu a coragem. E como você vai encontrar isso tudo? É na presença do Senhor. Perdeu a vontade, perdeu, aleluia, a força de buscar ao Senhor. Diante desta frustração, quem sabe o que você perdeu foi uma situação que aconteceu na sua vida e aos seus olhos foi uma decepção e você não consegue voltar. Você não consegue encontrar o que você perdeu. E aquela mulher agora, eu imagino Jesus falando, enquanto Jesus falava, aqueles homens iam entendendo o grau de importância que cada vida tem para o Senhor Jesus. Você que está me ouvindo nesta noite, eu tenho certeza que você vai entender o que o Senhor está falando contigo. Você pode parecer ser sem importância para a sociedade, mas para Jesus, para aquele que te criou, para aquele que é seu dono, para aquele que você, aleluia, é importante. Você tem importância, você não é qualquer um. E aquela mulher, e Jesus está dizendo, olha, assim como o pastor de ovelhas, que se perdeu uma ovelha, vai em busca dela, traz ela e faz uma festa, assim verá alegria no céu. Por um desses aí, aleluia, pequeninos, que para vocês não tem importância, mas para mim, eles têm muita importância. Então, eu quero nesta noite falar para você, você vê que se perdeu uma ovelha, mas foi encontrada. Se perdeu a dracma, mas foi achada. Aleluia. E houve alegria. E se você perceber, você vai ver que Jesus está mostrando para eles. Jesus está falando de coisas que eles entendiam. Por isso Jesus está falando da ovelha perdida, porque era posse. Alguém ali poderia ser dono de ovelha. Ou também dono de outras coisas, sabia o que era ter uma posse. E sabia que se perdesse, faria de tudo para encontrá-la. Jesus tem feito tudo para te encontrar novamente. Jesus tem feito tudo para que você busque o que você perdeu. Para que você volte para o seu lugar. Para que você volte para a sua posição. Jesus tem te chamado para voltar para a sua posição. Você vai me dizer, é muito difícil voltar. É muito difícil retornar. É muito difícil se levantar. É muito difícil retomar a posição. Porque eu me perdi. Eu perdi a força. Eu não tenho mais condição. Eu não consigo mais lutar contra essa situação. Mas eu quero liberar uma palavra para o seu coração nesta noite. O Senhor é poderoso para te dar força. E Jesus segue falando acerca do filho perdido. E continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai, me dá a minha parte da herança, que tenho direito. E consentindo que repartiu a sua propriedade entre eles. Olha o que Jesus está falando para aqueles homens agora. Olha o que Jesus está dizendo agora. Aleluia, para aqueles homens. Olha o que Jesus está falando e mencionando para todos aqueles homens. Jesus já falou da ovelha que se perdeu. Jesus já falou da dracma que se perdeu. E agora, neste momento, Jesus já está falando acerca de um pai. Isso é lindo, meus queridos irmãos. Porque o Senhor Jesus já está dizendo para aqueles homens acerca de um pai que tinha 2 filhos. Vamos ler o texto. Porque você precisa entender o grau de importância que você está para Jesus.
Porque talvez você que me escuta, você que vai me ouvir, aonde essa palavra vai chegar, você talvez não tenha noção do grau de importância que você tem para ele. E a Bíblia vai dizer agora, ó, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou seu pai. Dá-me da tua parte da herança que eu tenho direito. Imagine o pai. Agora, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É chegada aí a irmã Vanessa. Aleluia. Deus te abençoe. Que tempo. Aleluia. Que a gente não se fala aí. Deus abençoe você. Abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmã Vanessa, nós estamos aqui falando